Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando do Evangelho com base na parábola do semeador. Nós estamos estudando de maneira exaustiva essa parábola de Cristo, tentando desvendar, explicar os significados, os sentidos dessa parábola. Nós falamos dos 4 solos, nós falamos do porquê Jesus falava em parábolas, nós explicamos também a respeito do semeador, nós falamos da semente, nós estamos chegando aqui a falar da terra boa, e hoje eu quero começar a falar do ambiente propício para que a semente produza e dê fruto. Veja, é preciso uma boa semente, e nós sabemos que a palavra de Deus é a semente. Nós vimos também que é necessário uma boa terra, e para que seja uma boa terra, não pode haver espinhos, não pode haver pedras, não pode ser um caminho de estrada. E nós também vimos quantos nutrientes são necessários: enxofre, ferro, zinco, nitrogênio, dentre outros, para que a terra possa dar à semente condições de frutificar. Então, é preciso a semente, e é preciso a terra, e é preciso também que haja um ambiente adequado. Um ambiente em que essa semente possa produzir tudo que ela tem para produzir, todo o poder que ela tem de reproduzir, de produzir, que ela possa produzir. E isso depende também do ambiente para a semente. Então nós vemos que nós já podemos entender que para a semente produzir, não pode ser no ambiente mundano. Nós não podemos tentar crescer nas coisas espirituais vivendo junto o mundo. Nós temos que decidir não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, como ensina as Escrituras. Nós devemos entender que nós saímos do mundo. Ainda que muitas pessoas saíram do mundo porque nasceram de novo, mas o mundo está ainda na alma da pessoa, como o povo de Israel que saiu do Egito, mas o Egito ainda estava no coração deles. Aí nós precisamos decidir que o mundo não pode continuar dentro de nós, porque senão não há ambiente adequado para que a palavra possa produzir em nós. Nós também temos que entender que é necessário retirar as pedras, retirar a religiosidade, retirar a religiosidade de tradição dos pais e a religiosidade que a igreja se encontra hoje. Porque nós estamos vendo hoje a religião tomou conta do evangelho. Moisés e Elias tomaram conta, outros tipos de mensagem tomaram conta, e a palavra não pode ter concorrência de mensagem. Assim como a palavra não deve ter concorrência dos ditames, dos prazeres do mundo. E nós também precisamos entender que o ambiente adequado para a semente produzir é um solo adequado. Ou seja, não pode ser um solo endurecido pelo próprio eu, pela egolatria. É necessário então a semente. Nós sabemos que a palavra é a semente, que a terra, e a terra é o nosso coração, e o ambiente que é dado por Deus, o ambiente do reino de Deus. Então vamos encaixar que o ambiente adequado para a semente produzir, frutificar, para dar fruto, porque o propósito da semente não é ser plantado no solo, o propósito da semente não é se tornar uma árvore, o propósito da semente não é se tornar uma árvore grande, bonita e vistosa, o propósito da semente é dar frutos, e dentro desses frutos, novas sementes. Esse é o desígnio da palavra, que venhamos a dar frutos. Então há um ambiente de Deus para isso, que é o reino dos céus, que é a vida da igreja. A vida da igreja é a vida em que a palavra tem o poder para desenvolver-se.
A igreja que eu digo não são as paredes, não é a instituição, mas é o reino de Deus, o qual nós estamos inseridos, a comunidade dos irmãos que de fato se tornaram igreja também, os tirados para fora do mundo, os enxertados em Cristo, os que estão em Cristo, os que vivem em Cristo. Esse é o ambiente necessário, propício, é o ambiente de Deus. O ambiente de Deus não é o mundo, a religião, nem o eu. O ambiente de Deus para que a palavra dê fruto é o reino de Deus. Daí, nós vemos muitas pessoas que possuem a palavra, mas estão no ambiente errado, estão fora do ambiente adequado e não crescem espiritualmente, e não produzem, e não evoluem, e não avançam no reino, não porque a semente é ruim, mas porque estão fora do ambiente adequado, ao ambiente adequado. Então nós vamos estudar aqui o ambiente de Deus para a semente, certo? Nós vemos que para que uma semente aqui da terra, ela possa morrer, reviver, crescer e produzir, é preciso temperatura, é necessário a temperatura. A temperatura é essencial para que a semente possa produzir, a semente possa vingar, como disse Lucas, vingou a semente, ou seja, ela venceu, ela morreu e reviveu, ela vingou. É preciso sol, portanto, porque a temperatura ela é dada pelo sol. Então vemos que o sol, esse calor, o sol emite, o sol emana, o sol transmite esse calor. A temperatura, né, esse calor ele regula a temperatura da terra. A terra recebe o calor do sol e esse calor do sol na terra vai até a semente e proporciona à semente poder e capacitação de evolução, de crescimento. Veja que a semente deve estar na profundidade certa para não ser queimada. Foi o caso da semente que caiu entre as pedras. Ela não estava na profundidade adequada, ela estava na superfície, e então a própria temperatura do sol queimou, destruiu a semente. Segundo as palavras de Cristo, o sol aqui, o calor do sol, no segundo solo, o solo pedregoso, que nós estamos aqui identificando como solo religioso, esse sol fala, segundo a interpretação de Cristo da parábola, fala de lutas e de provações. Veja que nós precisamos entender que quando a palavra vem para nós é um tesouro. Quando a palavra chega ao nosso coração é algo valiosíssimo. E todo mundo que tem algo valioso, todo mundo que tem algo precioso, todo mundo que tem algo importantíssimo, todo mundo que tem algo que pode mudar a vida de outras pessoas, que pode mudar a vida de um bairro, pode mudar a vida de uma família, pode mudar a vida de um estado, de um país, pode mudar a vida do mundo. Todo mundo que tem, que recebe dentro de si uma capacitação dessa, vai ter problemas, vai ter lutas, vai ter oposições, vai ter obstáculos, vai ter inimigos, vai ter guerras, vai ter muitas opulências. E é isso que nós precisamos entender, que esse sol é por causa da semente. Quando nós recebemos uma semente, consequentemente nós vamos ter problemas, porque nós vamos receber coisas que não vão apenas nos beneficiar. Não só nós seremos beneficiados com a semente do nosso coração, mas as pessoas que estão ao nosso redor serão beneficiadas também. E ainda além, muito além, outras pessoas, outros lugares podem ser beneficiados com aquilo que nós recebemos do céu, com aquilo que nós recebemos do semeador. Então há lutas, e por isso a palavra precisa estar numa condição de uma profundidade adequada no nosso coração. Não pode ser superficial, porque senão o próprio sol ele queima, não pode haver terras ali, porque senão o sol queima. Se cair à beira do caminho também, e os homens pisar, e não tiver aves dos céus, não tiver demônios, também é queimado a semente. E se cair em cima dos espinhos, a semente também é queimada. Então veja que as lutas, elas dão a temperatura do calor para nós. Porque as lutas que nós temos, as oposições do demônio, de pessoas, não lutas que nós estamos sofrendo porque nós compramos e não pagamos, porque nós falamos mal de alguém, não lutas que nós entramos numa fofoca,
Não é esse tipo de luta. Esse tipo de luta não glorifica a Deus. Esse tipo de luta só prova que nós precisamos crescer em Jesus para ser como Jesus. Nós estamos sendo como o mundo e por isso nós estamos tendo problema, porque nós estamos agindo como o mundo pela inveja, pelo ódio, pela briga, falação, falatório, fofocas. Então essa vida é uma vida de lutas, mas é luta da carne, é luta de si mesmo, é luta que o demônio pode vir porque ele tem legalidade para vir. Mas as lutas que eu me refiro é as lutas por causa da palavra, é as lutas para que nós possamos desenvolver a palavra. São oposições porque nós estamos aqui servindo a Jesus agora e nós vamos ser pessoas que vamos frutificar e os nossos frutos eles serão importantes para outras pessoas e importantes para a humanidade. Então veja que o calor, esse calor das lutas, esse calor ajuda todos os nutrientes da terra a fornecer condições para o embrião da semente. Esse calor, ele ajuda, ele conduz, ele dá condução, ele ajuda, ele capacita aqueles nutrientes que nós estudamos no vídeo passado, esses nutrientes a darem suporte ali para aquele embrião que está dentro da semente, para aquela vida, para aquele DNA, para que aquele DNA consiga vingar, romper. Então as lutas na vida de um cristão, as lutas por causa da palavra, as lutas por causa do evangelho, as lutas porque nós nascemos de novo, as lutas porque nós falamos diferente agora, porque nós pensamos diferente, porque nós temos outra mente, essas lutas não são maléficas, essas lutas não são prejudiciais, essas lutas são importantes para que aquilo que Deus colocou em nós, que é a semente dele, da salvação, da vida eterna, do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso propósito, da vida de Cristo em nós, daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, dessa vida de Jesus como rei, essa vida de Jesus como servo, essa vida de Cristo como homem perfeito, essa palavra que é Jesus em nós, esperança de glória, essa palavra de fé, essa palavra de graça, essa palavra de amor, ela vingue. As lutas fazem isso. Proporciona esse crescimento para nós, porque quanto mais nós estamos lutas, essa palavra vai recebendo esse calor, e esse calor vai dando condições aos nutrientes da terra, que possa se ligar à vida da semente, essa semente possa chegar ao nível de produzir. Então veja que quanto menos calor, mais dificuldade de desenvolvimento. Nós vemos isso. Quanto menos calor, mais dificuldade de desenvolvimento da palavra dentro de nós. Isso é tão verdadeiro, porque em tempos de guerras e batalhas espirituais, em tempo de perseguição, quantos cristãos maravilhosos viveram e se portaram como cristãos maravilhosos. Na época das perseguições da igreja, em que os judeus começaram a perseguir a igreja, depois o Império Romano perseguiu a igreja. Quantas pessoas chegaram a morrer pelo Senhor, quantos testemunhos maravilhosos nós temos de pessoas que deixaram a sua vida para viver a vida de Deus a ponto de morrerem. Veja, as lutas levam as pessoas a orar mais, levam as pessoas a amar mais o Senhor, a estar mais dependente de Deus. Agora vejam, nós vemos que na Europa, por exemplo, já não existe mais igrejas, porque não tem mais as lutas, não tem mais oposições, não tem mais cristianismo. Veja que as pessoas, quando elas estão passando por momentos, às vezes delicados na vida, elas são mais humildes, são mais quebrantadas, são mais receptíveis à palavra, daí elas vencem. E elas começam a viver uma vida de bonança, não tem muito calor na vida delas. O que acontece? Elas começam a ser mais soberbas, elas começam a abandonar a vida da igreja, porque a primeira coisa que elas abandonam é a vida da igreja. Os desigrejados, a primeira coisa que eles deixaram foi a igreja, e eles deixaram de ser aquilo que eles eram. Porque não há o calor desenvolve as pessoas. Então veja que as lutas têm o propósito de nos fazer frutificar,
não tem o propósito de nos fazer sofrer. Deus manda provações para a gente sofrer, para a gente passar dificuldades. Não, tem o propósito de fazer a semente receber calor. Não é para a gente sofrer, é para a semente receber calor. E esse calor levar os nutrientes para a semente, e essa semente produzir. Glória a Deus. Então só germina com calor. Só há germinação. Só há morte e vida, só há morte e ressurreição com calor. Muitas coisas em nós morrem por causa do calor, esse calor, e aí a gente morre com a morte que Cristo morreu por nós, e a gente entende que a gente tem que viver com a vida que Cristo vive em nós, e viver a ressurreição de Cristo em nós, e isso vai fazer a semente vingar, produzir. Então veja que é muito importante esse ponto adequado, do ambiente adequado, da temperatura adequada, da semente sendo colocada numa profundidade adequada, dessas provações que devem, o Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, João 16:33, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essas aflições que o mundo vai causar em nós, é adequado, o ambiente adequado para que essa semente dê fruto, 100, 60 e 30, 30, 60 e 100 ou 100, como diz Lucas. Em segundo lugar, a temperatura, certo, do sol é muito importante, e a luz também. Em segundo lugar, a luz do sol é de forma necessária para que as plantas, as sementes possam vingar, possam crescer, possa chegar ao nível de frutificar. Então nós vemos aqui que as plantas utilizam a luz para realizar a fotossíntese. Nós vemos que elas pegam a energia luminosa para produzir energia química. Então a luz vem e elas recebem aquela luz, e aquela luz produz uma energia química com os elementos da terra, e aqueles elementos que estão na terra, quando recebem a iluminação, promovem na planta crescimento, desenvolvimento, robustez, fortalecimento, para que ela possa crescer, para que ela possa dar fruto. A luz é essencial. Sem luz a planta murcha, a planta morre. Sem luz não existe planta, porque ela vai perdendo a força. É o sentido dos espinhos que tomaram a luz da semente. Ou seja, aquela semente da palavra de Deus, que nós podemos dizer que pode ser o trigo, ele não suportou porque não tinha essa luz, não foi feita a fotossíntese, não existiu. Meu irmão, essa luz é a luz da palavra de Deus, é a luz do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo em nós. Veja que o Espírito Santo, estando em nós, numa terra boa, a luz dele vem e faz com que tudo aquilo que a semente tem se ligue àquilo que nós temos, e fique aqui essa junção maravilhosa e perfeita. Fique essa unidade tão maravilhosa, eu com a palavra e eu. O que eu tenho para dar à palavra, o que a palavra tem para dar a mim, e elas se fortalecem. É o Espírito Santo que faz essa ligação. É o Espírito Santo que faz esse elo, essa aliança, esse vínculo, esse ajuste tão ajustado, que proporciona o desenvolvimento da planta, o desenvolvimento da árvore, o desenvolvimento a ponto de dar o fruto. O Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui que lutas e o Espírito de Deus, a presença do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, o estar sendo iluminado pelo Espírito, o estar sendo iluminado pelo Espírito de Deus. E eu vejo uma forma maravilhosa de ser iluminada pelo Espírito de Deus, é orando no Espírito, é orando no Espírito. Paulo diz, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6,19. Veja que Judas, verso 20, diz, edificai-vos na fé, orando no Espírito.
orando no Espírito, ou seja, recebendo a luz do Espírito, porque quando nós oramos no Espírito, quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos, ou seja, esse edificar aqui seria o linguajar de recebemos luz para a nossa semente, para a semente que foi colocada dentro de nós. É por isso que muitas pessoas têm um chamado, têm uma vocação, têm um propósito na vida, tem algo a desempenhar do reino, mas está na escuridão, está nas trevas, não tem a fotossíntese, não tem a luz, não tem a iluminação do Espírito, porque estão vivendo mais na carne, estão vivendo mais para si mesmos, estão vivendo mais o mundo do que essa luz do Espírito de Deus. Então o Espírito Santo mora em nós, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, e nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós recebemos poder do Espírito Santo para desempenhar a palavra de Deus dentro de nós, para que a palavra de Deus possa deixar de ser a semente, se tornar um fruto para dar novas sementes. Então veja que a luz é essencial, é o ambiente, o calor do sol, a luz solar, propiciando a semente, que ela possa vingar, que ela possa germinar, que ela possa crescer e que ela possa produzir o fruto. Nós estamos falando do fruto, é a terra boa que dá o fruto. Agora nós estamos vendo que a terra tem que ser boa, que a semente já é boa, e o ambiente adequado, veja que o ambiente adequado é o reino de Deus, porque se você está no reino de Deus, você vai ter problemas com o mundo, com a religião e com o eu. Então você vai ter lutas, você vai ter esse calor. Se você está no reino, você está sendo dirigido pelo governador do reino, e o governador do reino é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai estar iluminando você a todo tempo, colocando luz sobre você a todo tempo, para que você possa andar nessa luz, e conforme você anda nessa luz do reino de Deus, você anda na luz da mente de Cristo em você, você desenvolve, você fortalece, você coloca nutrientes fortes na semente, que é a palavra de Deus, para que a palavra de Deus, que tem todo o DNA necessário para você viver a tua vida aqui, o que Deus tensionou para você, o que Deus preparou para você, o que Deus escolheu para você, tudo tem nessa semente, e a luz do Espírito Santo vai dando sentido, vai proporcionando recursos, oportunidades para que essa semente possa se tornar essa árvore que frutifica. Segundo lugar, o ambiente adequado é um ambiente de água, porque a água, ela transporta os nutrientes. Veja, nós falamos dos nutrientes, dos enxofres, do ferro, do zinco, do nitrogênio, tantas coisas. A água, ela transporta esses nutrientes. Quando a terra está com a água ensopada, essa água tem a finalidade de fazer esse transporte, de trazer aquilo que tem na terra para dentro da semente. A semente vai inchando daquela água, e está sendo transportado ali para a semente tudo que é preciso para que ela venha a criar a raiz, para que ela venha criar o caule, para que ela venha criar as folhas, para que ela venha dar o fruto. Glória a Deus. Então a água é importante para esse transporte. A água também transporta o calor. A água transporta o calor. Então veja que o calor do sol é transportado por essa água para dentro da semente. E a água faz a manutenção da estrutura da planta. Glória a Deus. A água, ela está fazendo essa manutenção de estrutura. Ela está mantendo aquela estrutura do solo, a água está mantendo a estrutura do solo, de todos aqueles nutrientes, com todo o DNA de vida que tem na semente, com o calor do sol, com a luz, a água está misturando tudo isso e proporcionando uma estrutura adequada, proporcionando algo adequado ali, um ambiente correto de temperatura, de água, de nutriente, de calor. A água está mantendo tudo no lugar, a água está organizando, deixando organizado, para que não haja caos, para que não haja bagunça, para que não haja destruição da semente, para que todos os nutrientes estejam trabalhando juntos, para que a luz do sol e para que o calor do sol possa estar trabalhando junto. A água está ligando todas as coisas. Glória a Deus. Você sabe que a água é a palavra de Deus. Veja que o ambiente
O ambiente que faz a semente de Deus crescer em nós é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus vindo, colocando vida ali, gerando o suporte, gerando a estrutura, proporcionando aquilo que é necessário para que aquele chamado de vida, para que aquele propósito de vida, para que aquela vocação de vida possa ser executada. É por isso, meus irmãos, que às vezes falta água na nossa vida e muitas vezes nós somos cisternas que não tem água, nós somos solo seco. Não porque Deus não queira, porque nós estamos no ambiente errado. O ambiente do reino é um ambiente de água. Se a gente olha só, o ambiente do reino é um ambiente de água, certo? No reino de Deus, água, que é a palavra, é o que mais tem abundância. Então veja que a palavra, ela faz com que as lutas, elas sejam dadas para nós de uma forma que vai nos beneficiar. Nós vamos entrar no que Paulo falou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que coopera para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Porque a palavra está dentro de nós. E a palavra que faz cooperar é a palavra que está como água, fazendo a manutenção de todos os elementos para que a semente se torne um fruto frutífero, um fruto que seja benefício para outros. Então veja, o Salmo da Felicidade, o Salmo 1:3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Veja que uma árvore plantada junto à corrente de águas é uma árvore que está na frente das outras. É uma árvore que está acima das outras, em capacitação de força, de produção, de equilíbrio, de manutenção, de programação. Porque a água, ela faz todo esse transporte de nutriente, de calor, essa manutenção de tudo que a terra tem, com tudo que a semente é. Então veja, que no devido tempo dá o seu fruto, dá fruto, glória a Deus. Veja, por quê? Por causa da água, dá fruto, e cujas folhagens não murcha. Veja, tem cobre nessa terra onde tem muita água, tem cobre, tem ferro, certo? Não tem doença. Olha só o que diz: e tudo quanto ele faz prospera. Então veja, a água está falando da palavra, essa palavra que nos guarda, essa palavra que é o próprio combustível da semente, que é a palavra também. Se a gente, por exemplo, for para João 7,38, Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, a condição de Cristo, olha só, eu queria que você prestasse atenção nisso, que a condição de Cristo era ser um homem perfeito, cheio de águas vivas dentro dele. E ele está dizendo assim: agora quem crê em mim vai ter a condição que eu tenho, vai viver como eu vivo e terá o que eu tenho. Eu vivo na condição de rios de água viva, eu tenho rios de água viva, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o que flui de mim, rios de água viva. Então veja, a água serve para tudo. A palavra, meus irmãos, é algo mais importante que existe na fé cristã, é a palavra. Quando nós cantamos a palavra no louvor, então o louvor se torna tão importante quanto a palavra. Quando nós aconselhamos com a palavra, o aconselhamento se torna tão importante como a palavra. Nós não podemos cantar uma coisa que não é a palavra, nem aconselhar uma coisa que não é a palavra, nem ensinar uma coisa que não é a palavra, porque a palavra é importante. Nós precisamos aprender a palavra. Quanto mais nós aprendermos a palavra, quanto mais nós formos irrigados com esse ambiente de chuva, com esse ambiente de água, com esse ambiente, como diz aqui o Salmo 1:3, ribeiros de água, rios de água viva, mais nós vamos ter manutenção, equilíbrio, profundidade, capacitação, amparo para poder produzir o que Deus quer que produzamos. Então veja que há um ambiente adequado.
E olha o que eu estou falando, que o ambiente adequado é o calor das lutas, com a iluminação do Espírito de Deus, com a água da palavra, e em terceiro lugar, para que uma semente, uma planta, ela produza, é preciso oxigênio. Nós precisamos de oxigênio. As plantas precisam de oxigênio. As plantas, elas produzem oxigênio, mas elas também respiram oxigênio, principalmente à noite. À noite, as plantas respiram demais oxigênio. Isso fala de momentos de escuridão, onde não há a luz do sol, onde não há a luz, elas têm mais necessidade de respiração. Então vemos que fala aqui de sobrevivência. É preciso respirar. As plantas precisam respirar. O oxigênio precisa estar nelas para que elas possam crescer corretamente, para que elas possam produzir e frutificar corretamente. Olha só, que coisa extraordinária, então, o ambiente de respirar. Elas respiram, certo? Diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso de número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, Jesus se colocando como uma árvore. Olha, esse negócio de lavoura, de agricultura, Deus vê muita igreja como uma lavoura, uma agricultura, certo? E aí Jesus está se colocando aqui agora como a videira, e nós como os ramos, e quem permanece em Jesus, e Jesus nele, esse dá muito fruto. Quem nasceu de novo, está vivendo a palavra. Olha só, quem nasceu de novo, está permanecendo nele. E ele, na pessoa, nasceu de novo e está vivendo a palavra, dá muito fruto, porque sem Jesus, nada nós podemos fazer. Sem oxigênio, as plantas morrem. Sem oxigênio, nós morremos. Sem Jesus, nós morremos. Sem Jesus, nós não damos fruto. Então veja que a pessoa de Jesus, o oxigênio é a pessoa de Jesus. A luz é a iluminação do Espírito de Deus, certo? O calor são as lutas, a água é a palavra, mas o oxigênio é a pessoa de Cristo. Veja, a pessoa do Salvador, do Redentor, do Justificador, do Semeador, do Agricultor, do Fazendeiro, do Cuidador. Jesus, Pedro diz assim, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento, é maravilhoso, né? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É em Jesus que nós devemos crescer. É em Jesus que nós devemos crescer em conhecimento. É em Jesus que nós devemos crescer em graça, porque graça é dele, conhecimento é ele, é dele. Então veja que o ambiente adequado para crescer, o ambiente adequado para frutificar é o reino do Filho do seu amor. O ambiente adequado é Jesus. Por que as pessoas não crescem? Porque Jesus não é o único qual elas estão. Jesus é mais um personagem na fé que elas possuem. Jesus é mais uma mensagem. Estou falando da igreja. E muitas vezes nós estamos pregando mensagens que Jesus é um personagem da mensagem. Jesus é a mensagem, meus irmãos. Não pode ser um personagem da mensagem. Jesus tem que ser a única mensagem. Bom, mas é Jesus, é o que Pedro quis fazer, Jesus, Moisés, Elias no Monte da Transfiguração, certo? Mateus 17,4, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos colocar o Senhor no reino de Deus, vamos colocar Moisés, vamos colocar Elias, vamos colocar o Senhor como principal, mas vamos colocar Moisés e Elias, não. É só Jesus. O ambiente de crescimento do nosso chamado, da salvação, da vida eterna, da nossa prosperidade,
dos nossos recursos ministeriais. Esse ambiente é Jesus, é o Filho, é o Filho. Nós temos que estar nesse Filho, vivendo o Filho. O Filho tem que ser revelado em nós dessa forma, como disse Paulo em Gálatas capítulo 1, verso 16. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Nós precisamos ter essa revelação do Filho em nós, da salvação do Filho, do senhorio do Filho, do que o Filho é, do que o Filho fez, do que o Filho falou. O Filho, o amor do Filho, o sacrifício do Filho, a obra do Filho, a ressurreição do Filho, a revelação do Filho, ser revelado não na nossa frente, mas em nós, dentro de nós. Não frente a frente como um encontro, prazer Jesus. Não, ser revelado dentro de nós. Depois nós precisamos permitir que Jesus viva em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois de revelado, Cristo vivendo em mim e Cristo sendo formado em mim. Cristo é o ambiente do crescimento para o nosso ministério. Cristo é o ambiente do crescimento para a nossa vida financeira. Cristo é o ambiente para a salvação da nossa família. Cristo é o ambiente do nosso testemunho cristão, do nosso proceder, do nosso agir, do nosso falar, da nossa conduta, da nossa moralidade. Cristo é a nossa moralidade. Cristo é um ambiente perfeito. Em Cristo tem a água, em Cristo tem a luz, em Cristo tem o sol, em Cristo tem tudo. Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Então veja que é um ambiente propício, adequado para que a semente possa deixar de ser uma semente. Ela possa crescer. Ela precisa do sol, das lutas, ela precisa da iluminação do Espírito de Deus, a revelação do Espírito, cada vez mais, para que ela possa entender. Ela tem que ter esse transporte de palavra, por isso que você não pode deixar de ouvir a palavra, de aprender a palavra. Você não pode negociar o teu tempo da palavra com o teu Facebook, com o teu Instagram, com o teu TikTok, com o teu WhatsApp. Você não pode negociar o tempo que você tem com a palavra, com qualquer outra coisa. Você tem que ter o teu tempo com a palavra, porque é o crescimento, o oxigênio é a pessoa de Jesus, é o Cristo revelado, o Cristo vivendo, o Cristo formado em nós. É isso que faz ser frutífero. Por que, pastor? Tem pessoas que estão na igreja e não dão fruto, porque elas não passam as lutas do reino de Deus. Elas passam a luta da vida delas mesmas, dos caminhos que elas decidiram andar e estão sofrendo as consequências dos erros que elas cometeram, porque elas não são iluminadas pelo Espírito de Deus. Então, quando você não é iluminado pelo Espírito, você não frutifica, porque só pode crescer e dar fruto com iluminação, porque falta água, falta palavra. E quando falta a palavra, pode vir um monte de mensagem e vai entrando na pessoa, vai entrando na terra. A mensagem da autoajuda entrou, a mensagem dos profetas que profetizam o passado, as macumbas, as maldições, o Deus vai fazer girar a roda gigante. Então a pessoa não frutifica. O oxigênio não é só Jesus a fé dela, é Jesus mais alguma coisa. E daí não tem como ter ambiente para frutificar. A semente é maravilhosa, mas a pessoa está no ambiente desadequado, no ambiente desajustado. Veja que quando a gente lê a palavra, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e você fosse aí agora para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Olha o que diz aqui, olha o que fala. Porque de Deus somos cooperadores, nós somos cooperadores, nós estamos trabalhando junto com Deus, certo? Cooperando com Deus. Nós não trabalhamos para Deus como funcionários, nós cooperamos com Deus. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então Deus está nos chamando aqui de lavoura e edifício. Veja, lavoura, plantação. Deus está nos chamando de plantação e de edifício. Olha só então, a igreja é vista como uma lavoura, como uma plantação e também como um edifício, como uma construção. É o que Paulo está dizendo aqui. Então a lavoura é para quê? Para dar fruto, certo? Você tem uma lavoura, a expectativa de plantar semente é que você dê fruto. E o edifício é para você abrigar pessoas, você constrói. O edifício está falando de obras, certo? Então lavoura está falando de fruto, o edifício está falando de obras.
Olha só, então nós somos vistos, a igreja é vista por esses dois ângulos, como uma plantação, como uma lavoura e como um edifício, ou seja, um edifício para abrigar pessoas, para fazer obras e uma lavoura para produzir frutos e sementes. Conseguiu pegar? Agora, se você for aí para a segunda, para Colossenses, para a carta, né? A carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso de número 7, olha o que nós vamos ler. Nele, arraigados e edificados, de novo, ó, nele, em Jesus, nós somos radicados, certo? Plantados, tem esse sentido, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, nele, nós somos plantados como plantação, nele, em Jesus. Nós estamos então plantados em Jesus, glória a Deus. Olha como que está falando também de plantio. Agora, na parábola do semeador, nosso coração é bom. E aí, quando a semente entrou e a gente recebeu salvação, nós nos tornamos plantados em Jesus, arraigados em Jesus. Então, o terreno o qual você está enraizado, plantado é Jesus. E edificados, ou seja, como edifício você está sendo construído como edifício em Jesus. Agora, de novo, então, você é lavoura para dar fruto, você é edifício para fazer obras. Você é lavoura para gerar sementes e você é edifício para abrigar pessoas. Consegue entender? De novo o sentido, Paulo está falando a mesma coisa. E na oração que Paulo fez na igreja aos Efésios, que é a oração do tempo da graça, no capítulo 3, nós vamos estudar de novo aqui, ó, versículo 17, Paulo está fazendo a oração pelos irmãos, e olha só, e assim, 3,17 de Efésios, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Ele estava orando para que a gente tivesse o entendimento de que Cristo está em nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. De novo, arraigados, ou seja, plantados como lavoura e edificados como edifícios em amor. Veja que em Colossenses está falando que nós estamos plantados e edificados em Jesus, e agora aqui em Efésios, nós estamos plantados, enraizados e edificados no amor, em amor. Olha só, portanto, nós estamos plantados em Jesus e em amor. Nós estamos edificados em Jesus e em amor. Nós estamos plantados em Jesus e em amor para dar fruto. E esse fruto gerar novas sementes. Nós estamos edificados em Jesus e em amor para que possamos ser um edifício, fazer obras e abrigar pessoas. Veja que esse é o propósito de nossa vida, é o nosso chamado de vida, é ser uma lavoura que dá fruto, é ser um edifício que está sendo construído em obras, é ser uma lavoura que dá frutos, que gera sementes, é ser um edifício que abriga pessoas para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que esse é um ambiente adequado. Então, Deus dá o crescimento para a semente, certo? É Deus que dá o crescimento para a semente. Se você pegar a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na epístola de 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 6, vai estar falando assim, ó. Olha o que vai estar dizendo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então olha só que o ambiente é de Deus. E Deus que dá o crescimento. A semente é Cristo. O solo é o meu coração. Certo? O ambiente é Deus que dá. O ambiente está em Deus. O ambiente é Jesus, porque nós estamos plantados e edificados em Jesus, e o ambiente é em amor. Veja, você está plantado no amor. Então esse é o ambiente, no filho do seu amor. Veja que Colossenses 1,13 diz assim, é transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Nós estamos tanto ligados, nós estamos plantados e edificados tanto no filho como no amor.
Veja como que bate. E Deus que dá o crescimento. Paulo está dizendo aqui assim, ó, eu evangelizei vocês, Apolo regou, Apolo pegou a água, a palavra, ensinou vocês. Olha só, Paulo foi o evangelista, Apolo foi o mestre, mas é Deus, veio de Deus o crescimento da semente para se tornar um fruto, para dar semente de novo, vem de Deus. É Deus querendo dar crescimento para nós. Veja que Deus não quer que a sua igreja viva de sementes. Deus quer dar sementes e essas sementes se tornem frutos e esses frutos sejam para a glória de Deus. Deus quer que nós sejamos edifício e esse edifício seja um edifício que abriga pessoas para a glória de Deus. Então Deus usa os irmãos, Deus usa os semeadores, um planta, o outro rega, um evangeliza, o outro ensina, e Deus quer dar crescimento para você, Deus quer dar crescimento para mim, e é esse ambiente que Deus quer nos colocar da vida do reino. Você precisa entender que a semente cresce na vida do reino, e a vida do reino é estar em Jesus e estar no amor de Jesus, no reino do Filho do seu amor. Você possa estar aprendendo, nós vamos continuar caminhando nesse raciocínio para falar mais especificamente do fruto. Deus nos chamou para darmos frutos. Então veja, é Deus que dá o crescimento. Se a gente continuar aqui, olha só, no versículo 7 diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, falando de nós que estamos plantando a semente, não temos glória nenhuma, nós como semeadores não temos glória nenhuma, nem o que rega, nós que ministramos e ensinamos a palavra, eu no caso eu rego, não temos glória nenhuma, mas Deus que dá o crescimento, é Deus, é maravilhoso, né? A semente é Cristo e Deus dá o crescimento, o ambiente é de Deus e Deus dá o crescimento. Olha só. Diz aqui, né, no versículo 9, porque no versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um. Ou seja, nós temos o mesmo espírito, nós estamos plantando e regando, nós evangelizamos e doutrinamos, ensinamos, certo? E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então nós vamos receber de acordo com a nossa ação de semear, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então ficou claro nesse texto que Paulo está querendo dizer que a igreja tem vários ramos, várias funções, vários departamentos evangelísticos e doutrinários, e uns plantam, outros regam, mas ficou claro que o ambiente de crescimento, o poder de fazer crescer, vem de Deus, e Deus faz crescer por meio de água. Nós vimos isso. Veja que nós nascemos de novo pela água. Diz lá, João 3 e 5, não é? Em verdade, digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No 5 diz, em verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha só, nascer da água, nós nascemos da palavra, nós nascemos da semente. Essa semente, ela é gerada em nós e dá o fruto de salvação. Essa água é muito poderosa, certo? E nós nascemos do Espírito também, que é o Espírito de Deus, que é esse iluminar do Espírito. É só o iluminar do Espírito que faz essa palavra frutificar. E nós nascemos da pessoa de Jesus. Aleluias. Veja que João no capítulo 15, no verso 4 a 7, está falando de Jesus e de nós. Nós somos os ramos, Jesus é a videira. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. O Pai é o agricultor ali, está falando que o Pai é o que cuida, o Pai é que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento, mas Deus dá o crescimento no ambiente do reino, no ambiente propício. Por isso, meu irmão, a sua função é se certificar de que você está no ambiente do reino,
que você não está na egolatria, que você não está na religiosidade, que você não está no mundanismo, que você está no ambiente da glória de Deus, no ambiente do Filho do seu amor. Você está nele, você está no amor, você está arraigado, você está com a raiz no solo de Jesus, no amor de Jesus, e você está edificado como edifício, com a alicerce de Jesus, no amor de Jesus. Então veja aqui que frutos, porque a finalidade de toda a parábola do semeador é mostrar o mecanismo de todo o reino de Deus. Primeiramente da salvação, porque esse fruto é fruto de salvação. Não tem sentido dar frutos e não ter a salvação. Prioritariamente, o essencial, o necessário, o fundamental é a vida eterna, é a salvação, e dentro da salvação tem tudo. Salvação não é uma coisa e bênção financeira é outra coisa e saúde é outra coisa. Salvação, sozo, é tudo. Então esse fruto fala da salvação completa, não da salvação como nós pregávamos há 20 anos atrás, que é para ser salvo para morar no céu. Não, isso não é a salvação das Escrituras, é a salvação do sistema social, é a gente sendo retirado do mundo, é a salvação de nós mesmos, nós perdendo a nossa própria vida para viver a vida de Deus. É a salvação de deixar de viver o sistema religioso para viver o reino de Deus. É a salvação de deixar de viver nos domínios das doenças dessa terra, nos costumes dessa terra, para viver na saúde e nos princípios do reino de Deus. É ser livre da condenação do inferno para viver o céu agora aqui na terra. Então a salvação completa em Jesus Cristo. Nós precisamos abrir nossa mente para entender a salvação como livramento, como cura, como libertação, como a vida de Deus em nós. A salvação não é viver sendo salvo aqui hoje e depois você vive uma vida miserável de sofrimento, de angústia, sendo oprimido pelo diabo, para depois Jesus vir te resgatar como se você estivesse te livrando um alívio para você morar no céu. Não, você já foi salvo, eu já fui salvo. Esse é o fruto. Então fruto são obras, são trabalhos internos, são transformações internas. Isso é maravilhoso, não é? Porque a semente está dentro do coração. Então o fruto ele começa no coração. Essa árvore cresce no coração. A palavra se assenhoreia do coração. E se torna fruto, obras, realizações no interior, internas. E daí fruto fala muito de mudança de sentimento, de mudança de mente, de mudança de caráter, de mudança de motivação, de mudança de sentido de vida, de curso de vida, mudança de caminhos, mudança de ideias, mudança de valores. Nós recebemos essa mudança porque o fruto são trabalhos internos. Por isso que quando a semente ela cresce e produz esses frutos em nós, nós recebemos frutos de justiça, frutos de arrependimento, frutos para viver uma outra realidade dentro de nós, não a nossa realidade, a realidade de Cristo, da obra realizada, do feito, do pronto, do executado. O fruto está falando da obra feita. O fruto é uma obra feita dentro de nós. O fruto é uma obra realizada dentro de nós. O fruto é uma obra executada dentro de nós. O fruto é uma obra completa, plena e perfeita dentro de nós, para que a gente viva algo que está já feito por Cristo em nós, para que a gente ande em algo que já está realizado por Cristo dentro de nós. Então o fruto fala disso. Agora obras, porque veja que nós estamos estudando aqui 1 Coríntios 3, 9, está falando aqui de nós como lavoura e de nós como edifício, certo? Então nós estamos falando aqui do fruto, que são essas obras internas, e essas obras que Deus nos chamou para fazer como edifício. Jesus falou, façam obras, preguem o evangelho, se vocês crêem, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda do que essas, porque eu vou para o Pai. Então veja que obras são frutos externos.
Obras são frutos externos na terra, são realizações físicas através do poder que nós temos no interior. Então veja que obras são frutos, frutos são obras, frutos são obras do interior, e obras são frutos externos que se aparecem como frutos externos na terra, para a gente glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Então veja que frutos são obras internas e obras são realizações externas na terra pelo poder do fruto que nos foi dado. Veja, nós somos lavoura. Como lavoura nós damos fruto para dar mais sementes. E nós somos edifício. Como edifício nós fazemos obras para abrigar pessoas para a glória de Deus. Esse é o sentido então de dar fruto e de fazer obras. Você consegue entender que o fruto é interno para você poder fazer obras externas? Que o fruto de Cristo e a obra de Cristo andam junto? Você primeiro frutifica dentro de você, para depois você fazer a obra fora de você? Mas na verdade tanto o fruto quanto a obra já estão prontos e feitos, já estão realizados por Cristo, e nós simplesmente recebemos o processo de viver nessas obras prontas, nessas obras feitas por Cristo, esses frutos de Cristo em nós, feitos por Cristo, da semente de Cristo. Meus irmãos, que você possa viver frutificando no seu coração e fazendo obras, porque o teu coração está cheio de frutos. Que a força do teu fruto faça você fazer as obras de Cristo. Que aquilo que o teu fruto deu para você seja vitamina, energia, capacitação, vigor, para que você possa fazer obras. E assim você pode ser em excelência essa lavoura de Deus que dá frutos, que dá semente, e esse edifício de Deus que faz obras e ampara e abriga. O Evangelho é vida, meus irmãos.